o que eu, né? Eu não sei. Ai, meu Deus, estou fazendo exercício ali. Essa semana a gente teve uma prova. E na hora que eu fui fazer, a sensação era essa, né? Será que eu sei? E aí, hoje eu vim para a classe e uma ficha caiu. E essa ficha que caiu é a que eu quero falar para vocês. O nosso professor perguntou, né? E aí, tá tranquilo? E eu brinquei. Aqui na sala tá tudo tranquilo, eu tô conseguindo entender tudo. O problema é quando eu tô em casa sozinha. E aí, caiu uma ficha para mim. Caiu uma ficha para mim que eu preciso me dedicar a estudar um pouco mais em casa o que eu aprendi durante a semana. Porque senão, todas as vezes que eu chegar lá, eu vou estar em dúvida mesmo. Então, é isso que eu quero trazer para vocês aqui hoje. Às vezes a gente aprende, mas a gente não pratica. E por você não praticar, você não treina aquilo que você aprendeu. E aí, na próxima aula, você entendeu porque você está ali, porque tem alguém te auxiliando, tem alguém te direcionando, mas quando você está sozinha, você não dá conta de fazer. Então, assim como você faz uma coisa, você faz todas as outras coisas na sua vida. Então, assim como eu faço Mary Kay muito bem feito, assim como eu tento fazer todas as coisas, né, que eu me proponho a fazer muito bem feito, eu preciso fazer a mesma coisa com o inglês. Eu preciso mudar a minha postura também aqui, né? Por quê? Porque se eu não levar a sério, eu não vou conseguir crescer, eu não vou conseguir ter os resultados que eu espero. Vocês estão me entendendo? Então, por que eu quero reforçar? Porque essa ficha caiu para mim numa coisa simples, mas eu me proponho a fazer tudo bem feito. Então, se eu me proponho a fazer, Ariana, tá na hora de amadurecer. Tá na hora de amadurecer nessa área. Tá na hora de amadurecer com o seu objetivo de ter começado o inglês, tá? E aí eu quero deixar isso aqui, essa ideia para vocês. O que você tem aprendido com o apoio de alguém, mas que você não tem se dedicado a treinar e a melhorar a sua performance? Pensa nisso, combinado? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho de perfil, do perfil das nossas clientes, né? Em relação à entrevista. Por que eu quero dar essa aula para vocês? Porque eu fiz agora uma formação como analista comportamental, que foi maravilhoso. Muitas coisas eu já sabia e eu trouxe hoje para vocês bem básico, assim, um pouquinho de cada perfil. Mas me aprofundar nisso tem me ajudado muito a entender como o ser humano pensa, como ele age, o que ele quer ouvir. Então, hoje eu vou falar para vocês um pouquinho desse perfil, né? Desse perfil que muitas vezes a gente consegue observar logo de cara, assim, logo quando você começa a conversar com alguém, tá? Então, nós sabemos... Deixa eu só abrir aqui um minutinho. Peraí, gente, rapidinho. Isso. Peraí, um minutinho, que eu tô abrindo aqui. Eu saí da apresentação aqui. Aí. Então, vamos lá. Então, pode passar aí, por favor. Nós vamos falar do DISC. O que é o DISC? O DISC, ele é uma ferramenta que foi criada, né, há muito tempo atrás, pelo Marshall, que é, assim, né, o Dr. Marshall, que foi um estudioso. Ele observava o comportamento das pessoas, ele observava como cada pessoa reagia, como cada pessoa falava. Ele, inclusive, desenvolveu a teoria do detector de mentiras, tá? E, assim, uma história muito bacana, vale a pena depois vocês pesquisarem um pouquinho. E ele foi o cara, né, que inventou o personagem da Mulher Maravilha, tá? Mas eu não vou entrar muito nisso hoje, nessa parte científica. Eu quero falar mais para vocês um pouquinho dessa percepção e um pouquinho mais de cada perfil. Então, ele começou a analisar e a estudar estilos de comportamento. E ele percebeu que todas as pessoas possuem 4 comportamentos, 4 estilos, né, de vida, de comportamentos. Porém, a gente destaca com 2. Nós temos 2 que são mais predominantes. Nós temos 2 comportamentos que nós temos um pouco mais de intensidade em relação àquele comportamento, tá? E o que ele percebeu? Ele percebeu o seguinte:
Então, por exemplo, nós temos aí os 4 perfis, né? Que é o direto, que é o dominante. Nós temos o influente, nós temos o silencioso, e nós temos ali o cuidadoso, que eu vou trazer para vocês dessa forma mais simples, mais simplificada para vocês entenderem, tá? Porque não diz que é o dominante, o influente, o analítico e o estável, tá? Então, vou falar hoje de uma nomenclatura mais simples para ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, o dominante é aquela pessoa mais direta, mais objetiva. O influente é o influente, aquela pessoa que gosta de pessoas. O silencioso é aquela pessoa que mais analisa, tá? Ela mais observa, ela sempre concorda, às vezes, com o que é melhor para todo mundo. E nós temos o cuidadoso, que é aquele que é os 2 pés atrás, que ele observa tudo, ele é extremamente analítico, ele quer saber de detalhes. Então, esse é o cuidadoso, tá? Então, para vocês poderem, para simplificar, para vocês entenderem, gravem isso, tá? Para vocês observarem na hora da entrevista, na hora da venda ali numa mesa, durante uma sessão de beleza, se ela é direta, se ela é influente, se ela é silenciosa ou se ela é mais cuidadosa. Você vê que ela é meio desconfiada, ela tá ali, ela, né, olha e observa tudo primeiro, tá? Bom, então, pode passar, por favor. Não existe estilo melhor ou pior. Todos os estilos podem se desenvolver. Então, nós temos vários líderes aí com estilos predominantes, tá? Mas vamos falar um pouquinho sobre como reage as pessoas que são dominantes, que são diretas. E as técnicas de comunicação que a gente vai precisar desenvolver com esse perfil, com esse estilo de pessoas. Então, pode passar para mim, por favor. Primeira coisa que a gente precisa entender é que o dominante, o direto, ele tem características comportamentais que são muito claras. Geralmente, às vezes, é alguém que fala rápido, é alguém que, para quem é mais cuidadoso, né, para quem é mais atencioso, às vezes até acha que aquela pessoa foi ríspida, tá? Por quê? Porque o dominante, ele tem uma tendência a ser curto e grosso. Mas curto e grosso não é porque é de maldade, muitas vezes, porque ele pensa rápido. Então, ele fala o que ele pensa. Geralmente são super objetivos, então eles vão direto ao ponto, não tem muito rodeio, não tem muito mimimi. Uma pessoa dominante, gente, vou dar um exemplo para vocês no WhatsApp, tá? Ela vai te responder. Às vezes você mandou lá, ei, bom dia, tudo bem? Ela já vai te responder de cara. Às vezes sem te dar um bom dia. E não é porque ela não tem educação. Eu conversei com uma pessoa que ela tem um perfil dominante maravilhosa, não vou falar o nome para não expor, mas ela, inclusive, participou de um evento nosso, ela é muito top. E todas as vezes que eu falava com ela no WhatsApp, eu estranhava, porque ela respondia assim, papum. E aí ela falou, não, eu acho que o WhatsApp é uma janela aberta. Então a pessoa não tem que ficar muito com rodeio, tudo bem e tal. Essa janela aberta me dá a liberdade de conversar direto com a pessoa. Se ela tá ali, se ela respondeu, né? Já pressupõe, ei, tudo bem. Olha como uma pessoa dominante pensa. Ela é extremamente dominante, ela é maravilhosa, topíssima. Mas para ela, o WhatsApp não tem necessidade de ter bom dia, boa tarde. E teve um dia que eu falei isso para ela. Eu respondi, depois que eu respondi também, como ela, diretamente, eu gravei um áudio e falei, me desculpa, não te dei nem bom dia, boa tarde. Já fui logo falando aqui e tal. E aí ela me respondeu, não, fica tranquila, para mim o WhatsApp é uma janela aberta. É assim mesmo, né? Eu tô aqui para a gente ir direto ao ponto. Olha como uma pessoa dominante pensa, gente. Então, para ela, não é falta de educação, tá? Ela é objetiva, ela é rápida, ela toma decisões muitas vezes até por impulso, mas assim, ela não vai ficar muito tempo ali pensando, será que eu quero esse ou esse? Ou no que ela quer. Ela vai falar direto. Você terminou uma sessão, ela é aquela pessoa que vai falar assim, olha, eu gostei disso, 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 eu vou querer esse. Ela tem muita clareza dos objetivos dela, do que ela quer, e ela, para ela, não tem tempo a perder, tá? Então, só para vocês tomarem cuidado, porque se você não tem nada desse perfil, né?
como eu falei, nós temos os 4, mas nós temos 2 que são predominantes. Então, 2 que são mais intensos. Se eu tenho muito pouco do dominante, eu sou cheia de mimimi, eu vou falar muito, eu não tenho a atenção daquela pessoa. São pessoas ambiciosas, elas querem crescer. Então, se você observar de cara uma pessoa dominante, que toma decisão rápida, que ela vai direto ao assunto, que ela fala o que ela pensa. Ai, tem pessoas tentando ser aprovadas? Então, vou pedir aí a ajuda dos meus staffs para poder liberar essas pessoas aí, por favor. E depois, gente, essa aula vai ficar gravada lá no YouTube, no meu canal, Ariana Lima. Você tá sem som, Ari. Voltei. Não sei até que momento aí vocês perderam falando, mas eu disse que essa aula tá gravada também lá no meu canal. Ariana Lima, NSD. Tá lá, tá todas as aulas salvas. Aulas maravilhosas com mentoras que deram pra gente. Então, vale a pena vocês entrarem lá e participarem com a gente, tá? Bom, então vamos continuar aqui, gente. Estava falando do perfil dominante. Se vocês perceberem que tem alguém dominante, né, que você está conversando com alguém ali, e ela tem esse perfil dominante, pensa que ela quer crescer. Se você não falar da oportunidade, você vai perder, assim, uma grande chance de ter uma pessoa ali, né, para ser sua parceira de negócio, e que se você não falar, depois outra pessoa pode falar e você vai perder a cliente, vai perder a consultora. Então, a gente tem que estar muito atento, porque o dominante, ele busca oportunidade, ele é ambicioso, ele quer crescer. Então, quando você for mais para frente, eu vou falar de entrevista de iniciação, você precisa estar sempre atenta a mostrar a oportunidade, de forma simples, rápida, aonde ele pode chegar e o que ele ganha com isso, tá? São pioneiros, são pessoas que adoram desafio. Meninas, vou pedir só para vocês fecharem aí os áudios. Fechem os áudios, por favor, que aí facilita isso pra gente. Porque aí, senão você tem que liberar e tem que fechar áudio. Então, se vocês puderem já entrar com áudio fechado, ajuda, tá? Então, eles são pioneiros. Se você mostrar qualquer tipo de desafio, para quem é dominante, ele vai comprar a ideia, tá? Eles gostam de desafio, gostam de ser o primeiro, gostam de começar um projeto. São pessoas, às vezes, né, tem um pouquinho dessa agressividade natural, por ser impulsivo, né? Mas são pessoas com um coração muito grande. Porém, como eu falei, às vezes é curto e grosso, tá? Bom, quais são as técnicas de comunicação com essas pessoas? Prestem bastante atenção. Pode passar o slide, por favor. Essas pessoas, elas gostam de... O que você vai evitar falar? Primeira coisa, você vai evitar ser muito entusiasmado. Porque se você for... Uau, uau, blá, 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 a pessoa dominante vai olhar e falar assim, ai, meu Deus, louca, preguiça, tá? Tô falando para vocês porque eu hoje sou perfil influente dominante, mas antes eu era perfil dominante influente, o meu dominante predominava. E quando eu via aquele povo tudo uhul, né, fazendo o que eu faço hoje, gente, de todo coração, eu achava assim louca, né? Quando a Steph mesmo me apresentou a oportunidade, logo no início, tipo, eu não acreditei. Eu falei, gente, isso aí eu já contei isso para vocês, né? Isso aí a Mary Kay pagou para esse carro aí. Então, o perfil dominante, ele é muito assim, então beleza, deixa eu ver como, tá? Então, não tem que ter muito Você tem que conseguir dosar isso, você tem que passar um pouco mais de seriedade, você tem que conseguir. É muito importante. Você não tem que mudar quem você é, você só precisa ajustar a sua comunicação de acordo com quem você está falando. Deu para pegar essa frase? Para vocês entenderem? Você não tem que mudar quem você é. Você só precisa aprender a comunicar de forma correta com cada perfil, tá? Então,
tem que tomar cuidado de ser muito entusiasmado, tem que tomar cuidado de muito detalhe. Dominante não tem paciência com muito detalhe. Não tem paciência com historinha, com rodeio, com... sabe? Com muito flu-flu, você tem que ser mais objetivo. Prolongar-se muito. Dominante não tem paciência, tá? De esperar, não tem paciência de ouvir. Geralmente ele não é um bom ouvinte. Então ele tem que desenvolver essa habilidade. Então, se tem alguém dominante aqui, como eu, essa foi uma habilidade que todos os dias eu preciso me esforçar para ser uma melhor ouvinte, para aprender a exercitar a minha paciência, tá? Então, eu tô falando para vocês verem que não tem perfil perfeito. Tem as coisas positivas, mas tem as coisas a desenvolver. E decidir por eles. Então, tem que evitar você decidir por eles. A decisão tá sempre, você tem que deixar ela falar. Você tem que deixar ela dar a decisão. Ela tem que sentir que tá no comando. Senão, já era. Ontem eu fui fazer um Power Day com algumas líderes minhas, com algumas consultoras, 3 consultoras, e elas perceberam isso. Eu mostrei isso para elas, na prática. Eu falei, você percebeu que eu deixo ela achar que ela tá mandando, mas sou eu que tô conduzindo o tempo todo? O fechamento, eu fui fazer o fechamento. E o fechamento eu faço de uma forma muito tranquila, despretensiosa. O que é despretensiosa? Mostrando o porquê que ela precisa daquele produto. E aí, ela falou, não, agora não, tô apertada. Aí eu perguntei, tá, qual que é a melhor data para você então? Por quê? Porque eu vou trazer esses produtos nessa data. Aí, escutem só, aí eu entro com os argumentos. Não, então tá, ok. Que dia que eu posso trazer para você? Dia 10. Até então já estava fechado que eu iria levar dia 10. Aí eu vou conduzindo. Como? De forma despretensiosa. Não, então dia 10 eu vou trazer, só preciso confirmar com você se isso aqui tá certo, né? Se não vai ter nenhuma desistência, por quê? Vai ter um reajuste de preço mês que vem. E para que eu mantenha esse valor para você, eu preciso encomendar esses produtos esse mês, eu preciso manter esse valor esse mês. Então, quero só deixar reservado, né? Quero só fechar aqui com você para eu deixar realmente esse kit reservado para você. Pode ser? Pode ser. E aí ela começou a pensar, tá, mas aí ela tinha gostado de outras coisas, né? Do batom, deixa eu lembrar o que mais, de uma outra coisa lá e tal. Aí ela falou assim, então faz o seguinte. Aí eram 2, a que estava com ela falou assim, se você quiser, eu posso passar no meu cartão e você me paga. Aí eu peguei o gancho, pá. E aí eu já falei, olha, oportunidade maravilhosa, você já vai sair daqui usando o resto dos produtos à noite, né? Hoje, com uma semana, você já tem diferença e até o dia 10, sua pele é outra. E aí comecei a trabalhar e a direcionar. Resultado, as 2, né, compraram, passaram no cartão de uma só e a gente efetivou a venda ali na hora. Então, eu deixo ela pensar que ela está no comando, mas aí eu vou o quê? Eu vou direto nos argumentos, eu identifico o perfil e eu vou direcionando. Então, gente, isso me ajudou muito a ser efetiva nas entrevistas e efetiva nas minhas vendas. Por que que o meu fechamento de venda é bom? Porque sempre é difícil eu sair de uma sessão sem nada amarrado. Muito difícil, muito raro, tá? Ou eu vou sair com a data programada do dia que eu vou entregar, ou eu vou sair dela, de lá, da sessão, ela como minha anfitriã, já com data e já com ação. Tô te mandando a revista agora, quero que você mostre para todo mundo, porque eu vou te dar 10% de tudo que vender aqui para você reverter nesse produto que você gostou, mas que você não pode comprar agora. Terceiro, eu sempre saio com pelo menos um produto. Um produto. Eu falo com ela, tá difícil, tá apertado. O que cabe no seu orçamento agora? Escolhe pelo menos um produto. Vamos começar com R$ 49,90? Investindo em você com R$ 50 por mês? Vamos. Então, quer dizer que você pode comprar até 150, R$ 160. Isso é o mínimo de custo seu mensal. Então, o que eu faço? Eu direciono o tempo todo. Eu não paro no não, tá? Então, eu tô dando essas dicas aqui para vocês porque eu sei que pode te ajudar no fechamento de venda e de iniciação. Então, você vai tentar trabalhar, como eu falei para vocês, você não vai decidir por eles, mas você vai dar, né, vai conduzir o caminho. Agora, tem pessoas, vocês vão ver eu falar lá, que são mais indecisas, que você tem que decidir por ela.
E aí vocês vão falar das... evite falar também para o perfil dominante muito devagar. Ontem eu estava ouvindo uma reportagem no rádio e eu achei muito interessante. Não sei se você sabe, mas todas as pessoas têm uma capacidade de adaptação muito grande. Então, estava falando sobre um exemplo, né, de quem faz tradução. Quem traduz um filme, esqueci agora a palavra exata, mas eu vou fazer, tem um filme, o dublador, uma pessoa que vai dublar ou que vai interpretar alguém. Se ela fala muito devagar e ela pega um personagem que fala rápido, ela tem uma tendência, falou ontem na reportagem, gente, que eu estava ouvindo na rádio, ela vai treinar ali e ela vai começar a copiar. Então, ela vai aprender a falar mais rápido, ela vai aprender, ela incorpora aquele personagem. E depois, é muito interessante, quando ela acaba aquele trabalho, ela continua com o resquício, vamos dizer assim, daquele personagem. Ou seja, ela não vai falar mais como ela falava antes, tão devagar. Ela vai se adaptar àquele novo perfil que ela treinou, que ela estudou e que ela fez durante um período. Isso é para mostrar para a gente o quanto nós somos adaptáveis. E aí, nesse programa do rádio, falou exatamente a mesma coisa e vice-versa. Se você pegar alguém que é muito acelerado e ela tem que fazer um personagem que é mais lento e tal, nós somos capazes de reproduzir comportamentos e ajustar o nosso próprio comportamento quando a gente faz isso por um determinado período de tempo, tá? Coisas que você deve fazer para o dominante. Deixar ele se sentir importante e ele se sentir no domínio. Então, como eu falei, mais para baixo eu vou falar algumas frases que vocês vão poder falar, que vocês devem anotar para trabalhar quando você pegar um perfil dominante. Deixa, assim, o mais claro possível todas as informações. Se ele sentir que você está com a dúvida, ou que você mentiu, ou que você não passou segurança ali naquele momento de falar, ele pode não comprar ou não iniciar, tá? Então é importante demais você ser claro, objetivo e rápido. Terceiro, se prenda ao negócio. Não fique falando muito de outras coisas, né, da sua vida, do que você ganhou, de conquistas. Por isso que na semana passada eu falei isso com a Steph, na hora que ela estava falando do perfil da oportunidade, né? Falando da oportunidade. Para mim, funcionou quando ela, né, me contou todos os reconhecimentos e tal, porque ela era minha amiga, porque eu estava vendo ali o crescimento e desenvolvimento dela. Mas se fosse outra pessoa, eu não ia querer saber de viagem, de nada disso. Não no primeiro momento. Eu ia querer saber quanto eu vou ganhar e o que eu tenho que fazer. Deixa eu ver se vale a pena o que eu tenho que fazer para quanto eu vou ganhar. É assim que um dominante pensa. Deixa eu ver se vale a pena eu fazer isso aqui para chegar até aqui. Tá? Então, vão anotando aí para vocês poderem. Quanto mais vocês treinarem, mais vocês vão ficar, assim, assertivas nessa comunicação. Lide com os fatos. Então, menos historinha e mais fatos. Dê ênfase aos resultados. Mostre números. Dominante tem que ver talão de pedido, né? O dominante é o analítico nesse caso, porque eles são números. Eles realmente precisam comprar ideia. E para ele comprar ideia, você tem que mostrar realmente o que você está vendendo. Você tem que mostrar que aqui você pode chegar aqui. Olha aqui. Olha quanto você pode ganhar. Numa reunião, gente, o objetivo, o dominante, ele não tem paciência de muita interrupção. Então, você tem que tomar cuidado quando ele está falando, para você não ficar interrompendo muito, tá? E seja seguro e confiante. Não é não? Finge que tá que fica. Vai firme. Vai firme que você vai conseguir. Técnicas de comunicação. Então, vamos lá. Palavras-chave que você deve usar para uma pessoa dominante. Resultados, objetivo, desafio e rápido. Anotaram, gente? Tá aí no próximo slide, né? Palavras-chave para serem utilizadas com o dominante. Você vai ter esse resultado, você vai alcançar esse objetivo, você vai... eu tenho um desafio para
propor, né? Eu tenho certeza que esse desafio vai fazer você crescer muito. Então, todas essas palavras, às vezes, por exemplo, numa entrevista, quando eu vejo que é alguém dominante, eu falo para ela assim, eu sei, eu afirmo, tá? Eu sei que você gosta de desafios. E eu sei que esse desafio vai te surpreender. Eu adoro usar essas palavras, sabe? Essas frases diretas. E aí ela para e pensa, ok, vou experimentar, sabe? Então, o dominante, se você conseguir conduzir ele com essas frases de empoderamento, geralmente a linguagem de amor do dominante é palavras de afirmação, tá? A maior parte das vezes. Então, por isso vocês estão vendo que eu estou trazendo algumas coisas aqui, já estou complementando com outras que eu aprendi no curso. Então, muitas vezes, palavras de afirmação, de sentir mesmo que ele está no poder, que ele está no comando, que ele dá conta, que ele consegue, que ele é capaz. Isso tudo ajuda muito na conversa quando você estiver com o dominante. Rápido, né? Essa palavra também é muito boa. E como agendar com uma sessão com uma cliente dominante, uma cliente diretiva, né? Uma cliente que tem esse perfil direto. Primeiro, ela vai ter muita dificuldade de te receber na casa dela, tá? Então, geralmente são aquelas pessoas que dão desculpas. Tá vendo como que tudo casa? Eu quero que vocês comecem a pensar numa pessoa que você conhece, vai colocando nome, para você poder ir identificando os perfis e os comportamentos. Então, se eu tô falando aqui, tá vindo alguém na sua cabeça, anota. Por quê? Porque eu quero que você observe um pouco mais o comportamento dessa pessoa. E mais do que isso, eu quero que você treine uma entrevista de início ou uma sessão de vendas com essa pessoa. Ela pode saber que você está treinando ou você pode fazer e não falar nada para ela e deixar ir observando, anotar essas palavras, talvez numa fichinha do seu lado ali, em alguma coisa, para você poder observar o comportamento, tá? Isso é você praticar. E depois dar um feedback pra gente. Ari, que legal, aprendi isso, aprendi aquilo, né? Consegui ser mais objetiva, conseguir fazer uma sessão em menos tempo. Tudo isso assim, gente, é um ganho se vocês colocarem em prática, tá? Nunca terá tempo para você. Ela tá sempre com pressa. Então, aquela pessoa que ela é extremamente rápida, ela tá fazendo 1000 coisas, geralmente ela tem um perfil diretivo. Ontem eu fui fazer uma entrevista e na entrevista eu percebia o olhar dela. Então, ela olhava, eu estava falando e ela já estava processando o que eu estava falando. E aí eu percebi, ela já me interrompia e falava, perfil diretivo. Não adianta eu falar muita coisa. Então, eu fui extremamente pontual no que precisava ser. O olhar dela, vocês vão observar o olhar. O olhar dela sai porque ela não tem paciência de te ouvir. Então, o olhar dela saiu, você tem que correr. E aí, correr até aqui, tranquilo? Alguma dúvida? Não? Ok? E próximo, tá? Não continua falando, não. Então, quando eu percebi, eu perguntei exatamente isso. Até aqui, alguma dúvida? Tudo tranquilo? Ótimo. Então, eu vou te mostrar como que você pode ganhar R$ 1.500 em 24 horas. Enquanto eu falava, ela já processava quem eram as pessoas que ela ia fazer sessão. A gente saiu de lá, ela já tinha 5 nomes de pessoas para vender e para poder né, que ela ia já agendar ali. Então, são pessoas extremamente rápidas. Só que, como eu falei para vocês, ela tá sempre com pressa. Na cabeça dela, ela nunca tem tempo, tá? Geralmente, uma pessoa diretiva, ela é assim. Soluções. Marque em um lugar neutro, às vezes no trabalho dela, no horário de almoço, na casa de uma amiga em comum. Ela sempre se importa em atrapalhar, em não atrapalhar, perdão, ela não se importa em atrapalhar a amiga, só que ela não quer ser incomodada. Então, muitas vezes, para ela, na minha casa eu não quero não, mas na casa dos outros eu beleza, não tem problema, tá? Tenta vender algum produto sem fazer, às vezes, a sessão, e no dia da entrega, você pede ela uns minutinhos para poder explicar como que usa. Isso, gente, é se realmente você não conseguir, tá? Porque aí você vende o produtinho e fala, olha, vou te entregar, me dá 10 minutos do seu tempo só para eu te conhecer melhor, saber seu tipo de pele e para você experimentar um lançamento. Elas gostam de coisa nova, desafio. Lembra que eu falei? Então,
são algumas soluções. Pode passar. Como vender para clientes diretivas. Agora a gente vai falar de como vender. Ela é muito exigente. Você vai ganhar a atenção dela quando ela convencer que você sabe, quando ela perceber que você sabe exatamente do que está falando. Então, conhecimento de produto para essas pessoas é tudo. Passar segurança para essas pessoas é tudo. Ser objetiva, então, como eu falei, ser rápida. Lembre-se que ela não tem muito tempo. Depois você fala de detalhes. Depois que você ganhar a confiança dela no primeiro encontro, aí você pode conversar, você pode passar horas ali mostrando outras coisas para ela. Mas no primeiro momento, você precisa ganhar a confiança e a atenção dela. A atenção, gravem essa palavra, tá? Outra coisa, sempre fale. Você fará cuidados rapidinho. Isso aqui você faz em 2 minutos, porque ela, na cabeça dela, ela não tem tempo. Na cabeça dela, ela não tem tempo a perder, ela é focada, né? Então, ela precisa entender que é rápido, tá? Gravem essas palavras lá. Ela não perde tempo. Dica: se você vai gravar um áudio explicando o produto, qualquer outra coisa, gente, não existe áudio principalmente para cliente, de mais de 2 minutos. Você pode fazer isso com uma consultora, com uma amiga, com alguém que você já conhece. Pelo amor de Deus. Outro dia, eu recebi um áudio, né, de uma campanha e um áudio que uma consultora fez. O áudio é tão grande, que eu sou esse perfil. Não tenho paciência de ouvir mesmo. E a pessoa também não vai ter. Então, você tem que tomar cuidado para você falar rápido. Os comerciais vendem em 30 segundos. Eu fazia áudio gravando a minha história. Eu fazia o primeiro em 2. Eu falava, eu tenho que fazer mais rápido. Em tanto tempo, eu tenho que fazer mais rápido. Em tanto tempo. Então, é tentar fazer o mais rápido possível para que você... E detalhe, escreve antes. Cuidado para você não ser redundante, né, com esse tipo de perfil. Não façam áudios grandes, porque elas não vão ouvir. Dica para entrevista de início. Acho que já está aí, né? Vocês estão visualizando esse. Dica para entrevista de início. Ser direta, objetiva. Ganhos. Você vai ganhar. Você vai ter 40% de desconto, 67% de lucro. A carreira é sólida. Você vai falar disso. Como ganhar 1.524 horas. Outra coisa. Se você realmente não for muito boa e não tiver sucesso, ela não vai acreditar em você. Então, não tem problema. Valorize todas as conquistas ou mostre a conquista de alguém e para onde você está caminhando. Então, às vezes, você acabou de entrar, você não tem conquistas ainda, é aquilo que eu falei. Não tem problema. Mostre agora o que já mudou e mostre para ela que, assim, com firmeza, aonde você sabe que vai chegar. Então, tire a palavra acho, queria, gostaria, Maria, seu áudio tá mudo. Voltou? Não Voltou. peçam muitas desculpas para o perfil dominante. Porque se você se coloca lá embaixo para um perfil dominante, ela não acredita em você. Ai, eu sou burra mesmo. Nossa, ai, desculpa. Ai, não sei o quê, nananã. Gente, de coração, tô falando para vocês assim, podem acreditar no que eu tô falando. Quem é dominante aí, escreve aí para mim se eu tenho razão. Eu vi a Priscila falando aí se ela é dominante. Escreve aí para mim. Tem razão? Tô falando alguma bobagem? É ou não é? Se é uma pessoa muito cheia, que ela não se sente segura, e ela fala dela, tipo assim, ela se coloca, pede muita desculpa, ou ai meu Deus, ai eu sou burra, ai desculpa, eu não fiz isso. Sabe? E a gente já olha e já fala assim, entendeu? Meia boca. Por quê? Porque você tem que se posicionar, mesmo que você não se ache. Mesmo que você... Então, cuidado para ficar se criticando, cuidado para ficar se colocando lá embaixo. Coloque-se de igual para igual. Ninguém é melhor do que ninguém. Mas também não se coloque inferior, porque se você se coloca inferior, você não transmite confiança, tá? Na entrevista também.
sempre fale com firmeza. No pedido de 40% é onde temos maior vantagem. Então, presta atenção. Quem é dominante, não fale de pedido mínimo. Olha a dica! Olha a dica! Perfil dominante, gente. Vai vender muito. Sabe por quê? Ela quer desafio. Ela quer se superar. Ela quer saber quanto ela vai ganhar. Então, perfil dominante não fala de mínimo. Ontem as meninas me viram fazer entrevista de início. Eu não falo de pedido mínimo. Sabe o que eu falo? Primeiro que eu nem falo de pedido. Eu falo do seguinte. Vou mostrar o meu passo a passo da entrevista, tá? Primeira coisa que eu cheguei na casa dela, descontraída, para ela não ficar tensa. Então, você vai chegar, vai falar, sei lá, ai, não repara isso e tal. Não, tranquilo, não vim aqui para reparar nada, vim para te conhecer, foca nela. Não deixa ela perceber que você tá sem graça, que você tá, sabe, toda fugilzinha que é a palavra. Você tem que tentar se adaptar ao ambiente, tá? Não, fica tranquila, vim aqui para te conhecer, não vim aqui para reparar nada. Segunda coisa, rapport. Você vai fazer isso rápido, desconfortável. Obrigada, Pri. Não fique parecendo que você está desconfortável. Então, você pode estar, assim, do lado de fora, num carro, em cima de um capu, que eu já fiz entrevista em cima de um capu. Não tem problema. Você faz a entrevista até em pé. Então, isso tudo é treino, viu, gente? Você vai tentar não parecer desconfortável. Depois, segundo passo, você vai fazer o rapport. Então, você viu que ela tem uma filhinha, ai, que linda, brinca com a menininha, né? Você viu alguma coisa que tudo rápido, principalmente se ela tiver esse perfil dominante, sem muito nhenhenhê, tá? Porque ela já te olha com olhar de desconfiada. E aí, o que você vai fazer? Você vai falar, eu queria só rapidamente saber um pouquinho sobre você, o que você faz, atualmente você está satisfeita com o que você faz, como é que é seu tempo, seus horários, seus objetivos, e deixa ela falar. A pessoa dominante, ela gosta de falar, ela gosta de estar no controle. Deixa ela falar. Aí você vai falar, ai, que bom. Só para que você me conheça um pouquinho e vai falar da sua história em 2 minutos, tá? No máximo 3. Então, entrou, não se sentir desconfortável. Segundo, rapport. Terceiro, saber sobre ela. Me fala um pouquinho sobre você, como é que são os seus horários. Por quê? Porque você tem que ajustar a Mary Kay à necessidade dela. Quarto, fala um pouquinho, fala a sua história. 3 minutos. Quinto, bom, eu ensino as pessoas, isso é como eu faço, tá, gente? Eu ensino as pessoas a ganharem. Então, antes de falar de cadastro, de valor de kit, de qualquer outra coisa, eu falo como ela vai ganhar dinheiro. Então, eu ensino as mulheres a ganhar R$ 1.500 trabalhando 24 horas. Esse é o quinto passo, tá? Que é como eu ensino ela como ela vai ganhar dinheiro. Aí eu pergunto alguma dúvida? Não, não. Sexto passo, eu falo para ela. Então é muito simples. Para você começar, você começa seu negócio com apenas R$ 69,00, onde você vai ter 210 em produtos, tá? Muito simples, mais de 100% de lucro só de você fazer seu cadastro. E aí a gente dá início ao seu negócio. Falei do cadastro. Não mostro muitas opções. Quanto mais opções você mostra, mais confusas as pessoas ficam. E por que eu não mostro? Porque se eu mostrar o de 169, que vem com o kit todo, ela pode adquirir o kit todo e pode não ativar, tá? Eu não dou aquele impulso para ela continuar. Quanto mais, às vezes, coisas a gente dá, menos a gente desperta as pessoas para o próximo passo. Então, e por que mais que eu não falo do kit de 169? Porque ela não tem como pegar o kit de 69 depois, como kit, né, de 109. Mas ela tem como pegar o de 169 por 109. Então, se eu não falar, ela vai estar perdendo mais de R$ 170 em produtos. Porque ela recebeu 210, pagou 69, ela tem 100 e cacetada a mais de produto que ela não teria, tá? Então, por isso que eu, Ariana, eu foco de cara no 69. E eu uso de 109, que é o kit de pele ou maquiagem, ou, né, fragrância, para quê? Para mostrar benefício, para falar para ela por que ela tem que vender e o que ela vai ganhar. Então, ó, se você trabalhar esse primeiro mês para a gente atender suas 9 amigas, 9 mulheres que comprarem uma base e um batom, você já tem um pedido de 35%. Você já tem um lucro aqui de 53%, um lucro de mais de 50%. E você tem como vantagens, como benefícios, mais um kit
de R$ 400 por 109, mais um bônus de 442 por 70. E aí eu mostro a continha. Quanto que ela ganha e quanto ela teria que investir. E a parte do pedido de 900, eu coloco assim, ó, um quadradinho e falo, lembrando que isso aqui vai estar vendido para 9 amigas, que é o que nós vamos trabalhar. Então, ela não entende os 900 como investimento. Ela entende os 900 como, beleza, são 9 amigas que eu vou vender uma base de um batom. Então, ela já entende que está vendido aquilo ali, tá? E aí, gente, o tempo todo eu mostro de forma simplificada, ok? Beleza, pode passar aí para mim. Então, a gente estava falando do perfil dominante. Agora, peraí que eu saio da apresentação aqui. Tranquilo até aí? Tá dando para pegar? Ixi, não sei o que eu fiz aqui não, peraí. Deixa eu tentar por aqui, peraí. Aqui vai dar. Então tá. Então agora nós vamos falar do influente. Como você vai agir com o influente? Ele é idealista, busca harmonia, simpático, influente, adora pessoas, persuasivo, flexível, comunicativo, é uma pessoa com um astral maravilhoso. Então, o influente é muito tranquilo de trabalhar com ele, porque ele tá sempre boas energias, tá? Como que eu busco o perfil influente? Aí eu quero dar uma dica eu considero essa dica muito top, tá, gente? Uma dica que me ajudou demais a crescer. Eu busco o tempo todo um perfil influente. Porque às vezes não vai ser aquela pessoa no primeiro momento que vai crescer, desenvolver a carreira e tal, mas é uma pessoa que me conecta com várias pessoas. Então, como que eu busco um perfil influente? Eu tô numa numa sessão, eu percebo a mulher da mesa. Ai, não quer dar isso. Eu procuro a mulher da mesa que mais me ajuda a vender. Que mais, exatamente, a mais falante. Aquela que fala assim, nossa, isso aqui é bom demais. Nossa, isso aqui eu tenho. Isso aqui eu não vivo sem. Aquela que dá até opinião positiva para as amigas. Nossa, arrasou, ficou ótimo. Essa, gente, essa eu já marco ela ali. E no final, no meu fechamento com ela, eu arraso ali, de pegar contato, de fazer ela marcar com as amigas, de falar da oportunidade. Então, eu busco muito esse perfil influente, porque esse perfil influente me ajuda a multiplicar. Esse perfil influente, ele te abre um leque de muitas possibilidades. Então, minha dica para vocês, tentem observar esse perfil. Porque se vocês buscarem sempre em uma sessão, na família, aonde vocês forem, uma pessoa com esse perfil, seu negócio nunca vai parar. Você sempre vai ter pessoas, indicações, você sempre vai ter gente ali que vai te ajudar a desenvolver o negócio, tá? Então, consultoras influentes, o tempo todo eu estou buscando pessoas que têm esse perfil, porque essas pessoas são o meu canal para alcançar mais pessoas e mais indicações, tá? Não gosta da falta de liberdade. Então, é uma pessoa que ela, sabe, ela tá lá, ela tá ali, tudo para ela é muito bom, então você não pode engessar muito ela. Ela não é uma pessoa geralmente que gosta de rotina, que gosta de horários. Evite falar de conflitos. Não gere, acabei de falar, né? Não gere rotina. Ela não gosta de rotina. Não segue muitas regras. Então, tudo ela vai ter uma desculpa. Ah, cheguei atrasado. A pessoa influente, ela é mestre para atrasar em tudo. Ela atrasa com qualquer compromisso, porque para ela é desconectada do tempo. Ela é conectada com pessoas. Então, se tá bom ali, ela vai ficando. Deu para vocês pensarem aí quem são essas pessoas? Elas são desconectadas, tá? E elas não gostam de isolamento. Elas estão sempre andando com outra. Ela tá sempre chamando alguém, ela tá sempre movimentando com alguém. Sempre, ela carrega. Ela é daquelas pessoas que falam assim, ah, vamos ali? Ah, mas o que tem lá? Eu sei não, mas vão comigo. E ela arrasta todo mundo, tá? Técnicas de comunicação com o influente. Então, como lidar com eles?
Coisas que vocês vão evitar e coisas que vocês vão falar. Evite, não fale muito, porque é ela que gosta de falar. Então, deixa e corta quando é necessário. Evite dar muitos detalhes. Não seja direto, senão ela vai te achar grossa, não vai criar rapport. Evite ser sério demais, tá? Então, evite ser sério e suave. Não seja impessoal, sabe? Aquelas pessoas, tipo assim, que criam distância. Tenta não fazer isso com ela, tá? E evite interrompê-la. Você vai interromper só quando... Aí, qual que é a dica para você interromper um influente? Ele tá falando, você tá vendo que ela tá viajando na maionese. Aí você vai e faz uma pergunta. Fulana, mas tá, me conta aqui, diz o que você falou e volta pro assunto pro que você quer. E volta pro assunto que você quer, senão ela vai ficar horas ali, às vezes, falando, tá? Coisas que você vai fazer. Adaptar a voz. Então, momentos mais firme, momento sério. Então, você vai trabalhar ali esse ajuste. É como se você fosse contar uma historinha. E você tá indo no ritmo dessa historinha e no ritmo que ela vai te conduzindo. Seja entusiasmado. A pessoa influente, gente, você quer conectar com ela, é quando ela... Uau, sabe? É quando, tipo assim... quando ela vê sorriso no seu rosto. Então, se você é mais séria, leve, isso. Se você é mais séria, esse é o momento de você descontrair um pouco mais, né? De você ficar mais à vontade. Apresente pessoas divertidas, elas adoram isso. Deixa ela falar e fale sobre ela. Sempre imagina você sendo reconhecida naquele palco maravilhoso. Gesticule. A pessoa influente, ela adora gesticular, tá? Então, ela é muito flu-flu, purpurina. Então, você pode gesticular, você pode usar essa palavra, imagine. Fale rápido e use gestos. Sorria e seja divertido, tá? Vamos lá. Quais são as palavras-chave para o influente? Ele é divertido, ele é voltado para pessoas, é uma pessoa animada e alegre, tá? Animada e alegre. Pode passar aí para mim. Isso, estou no próximo já, pode passar. Como agendar uma sessão com uma pessoa influente? Primeira coisa, ela adora fazer festa. Então, diga que ela vai poder convidar as amigas. Vamos fazer, use temas. Ela gosta muito de um café temático, sabe? Ela gosta de flu-flu. Então, vou dar um exemplo. Eu tenho umas consultoras, umas clientes que são influentes. Eu lembro de uma, que eu vendi horrores com ela. Mas por quê? Porque eu levei uma champanhe. Olha isso, gente. Na verdade, eu levei não, né? Ela falou, ai, posso pedir uma champanhe? Eu falei, pode comprar, que eu acerto com você e tal. Ela, não precisa. Eu falei, não, quero, né? Vamos, se é importante para ela... Ela, ai, sério, nós vamos fazer um encontro, que delícia. Ai, já tô até vendo, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou colocar o champanhe. Gente, eu vendi mais de R$ 2.000 ali, conversando com ela e com as amigas. Geralmente, ela te interrompe muito na sessão também. Depois eu vou falar como é que vocês podem fazer, né, com relação a esse perfil. Mas sempre validando ela, sempre botando ela para cima. Então, ela é muito animada, ela vai falar que quer comprar tudo. Soluções, dê um número máximo de pessoas, porque senão ela vai chamar 30 pessoas. Já aconteceu comigo também, tá? E não vai limitar. E ficava aquela zona, aquela bagunça, sessão. Cada hora chegava uma, porque ela não fala de horário. Então, ela fala, vai lá em casa. Aí eu começava a sessão, chegava mais uma, mais duas. Então, ela não é uma pessoa com muitas regras. E aí, você precisa aprender a se virar nos 30 e você precisa conseguir ter jogo de cintura ali. Se você não tiver pronta entrega, ela vai lembrar de todas as contas para pagar e vai cancelar tudo. Então, é uma pessoa que você tem que ter pronta entrega, tá? Já vou falar para você, porque na hora ela quer tudo, mas ela não tem a clareza muitas vezes, porque ela é tão animada que ela olha tipo para amanhã, ela não sabe, ela não se conecta, peraí, o que eu tenho? Ela não tem aquele lado analítico de observar, de fazer conta. Então ela vai pelo impulso, eu quero. Aí depois ela para e pensa, nossa, não vai dar. Então lembra que a pessoa influente, você tem que dar uma amarradinha no fechamento com ela. Se você não der, se você não tiver o produto, dica, entrega um produto que você tiver, que seja para você amarrar.
Se você falar que vai, amanhã então eu trago tudo, ela vai te ligar e vai cancelar. Tá? Ela vai te ligar e no outro dia ela não te atende. No outro dia, ai, tava. E sempre tem uma desculpa. Ai, eu tava isso, aconteceu aquilo, e não sei o que lá. E vai, tá? Então a dica ela é por emoção, ela faz por impulso. Você tem que fechar com ela ali na hora, senão já era. Você perdeu a venda e às vezes perdeu até o início também. Próximo, como vender para essas clientes? Ela gosta de fazer tudo que está na moda. Então, sempre fala que ela vai fazer maior sucesso usando esse batom, que ela vai arrasar. Imagina as fotos nas redes sociais dela agora que ela tem isso e aquilo. Imagina, usem essa palavra, ok? Imagina. Dica para entrevista de início. Pode falar das viagens, joia, carro, broche, reconhecimento trimestral. Ela ama reconhecimento. A pessoa influente, ela está voltada para reconhecimento. Sempre fala, menina, você pode conquistar tudo. Imagina você, né? Chegando com aquela bolsa poderosa da conquista trimestral, sua cara. Elas adoram essa se imaginar naquele papel, com aquela conquista. Imagina, aí ó, a palavra aí, ó. Imagina você sendo reconhecida com todos esses prêmios. Então ela usa muito essa palavra, gente, porque funciona, tá? Com quem tem o perfil influente. Agora, técnicas de comunicação. Não sei se vocês viram, mas em cada um desses slides tem uma fotinha, tem uma pessoa, né, um personagem aí para vocês poderem ir identificando. Agora nós vamos falar de uma pessoa mais atenciosa. Perdão, mais silenciosa, tá? Que é um perfil estável. Oficialmente falando, é o perfil estável, que se dá bem com todo mundo, que é família. Quais são as características desse perfil? Ponderados, são pessoas que, para ela não entrar num conflito, ela aceita muita coisa, tá? Ela pode não gostar, ela pode não concordar, mas ela é mediadora. Ela quer se dar bem com todo mundo, então ela tá tudo bom, tá tudo maravilhoso, tá? São pessoas extremamente confiáveis, pessoas que você pode ter realmente assim amizade, que você pode confidenciar. Claro que com o cliente a gente vai evitar isso, mas só para vocês saberem um pouquinho do perfil. São pessoas pacientes. Você conta uma história, ela tá ali te ouvindo horas. São pessoas previsíveis, porque você sabe, ela tem uma forma de rotina, ela tem necessidade de rotina, ela tem necessidade de seguir um passo a passo, sabe? Ela é cautelosa. São pessoas muito educadas, são pessoas que sempre, bom dia, boa tarde, como é que você chama? Sabe? Geralmente tem esse perfil. São modestas, então ela nunca vai ter aquela necessidade de competir, de tipo assim, sabe? Isso não vai mexer com ela. Ranking, liderar, ela pode se tornar líder? Sim. É isso que eu quero falar para vocês. Não tem perfil bom ou ruim. Só que você vai ter que entender a comunicação dela, tá? Por quê? Porque não é isso que move. Isso não é o mais importante. Então, ela é estável, fiel, honesta, sossegada, leal. Pode passar. Quais são as técnicas de comunicação? O que você vai evitar? Não ser agressivo. Evitar fazer toda conversação. Não seja direto, nem apresse ela. Vai ouvindo, né? Evite ser rigoroso demais. Então, isso aí tem que tomar muito cuidado, porque é uma pessoa que qualquer coisinha que você fala, ela se dói. Ela, sabe, ela sente. E ela é emocional. Então, a gente precisa também tomar um pouco de cuidado como que a gente vai falar com esse perfil. Não peça por decisões rápidas, porque ela tem que pensar, ela tem que ponderar, ela tem que colocar na ponta do lápis. Evite ter pressa. E o que você vai fazer? Coisas que vocês vão fazer. Gastar mais tempo atendendo, olhos nos olhos. Esse é um perfil que gosta muito de olhos nos olhos, que gosta de conectar. Então, às vezes, você pega nela, sabe? Com delicadeza, assim.
encosta. Eu fiz no curso e eu fiz depois uma aula que fala muito sobre esse poder da comunicação não verbal, né? De você pegar nas pessoas, de você olhar nos olhos, de você fazer gestos assim que a pessoa se sente abraçada. Isso é muito legal, tá? Isso é uma forma de comunicar também. Então, seja gentil e educado, mostre sinceridade e interesse sempre. Fale sobre você e outras pessoas. Cuide para que não haja risco. Essa pessoa ela é muito voltada para a família. Se você falar que ela tem que sacrificar algo, ou que ela tem que falar de tempo, gente, ela não vai começar o negócio. Ela não vai nem agendar, talvez, a sessão. Por quê? Porque ela é muito segurança total. Então, se ela tiver que prejudicar, se ela tiver que ficar longe da família, dos filhos, alguma coisa, ela não quer, tá? Então, cuidado para isso. Ouça e seja paciente. Técnicas de comunicação. Pode passar aí, por favor. Palavras-chave: segurança, simplicidade, acompanhamento e comprovado. Então, como que você vai falar com essas pessoas numa entrevista de iniciação, tá? Fica tranquila que eu vou te dar todo o acompanhamento. Ela tem necessidade de você estar junto. Ela tem um pouco mais de medo. Às vezes, ela não está disposta a correr tantos riscos e por isso ela é um pouco mais insegura, tá? Mas isso não é ruim, porque depois que ela pega o negócio, ela vai. Então, ela precisa só sentir que está conectada com alguém. Outra coisa, é muito simples, né? Eu vou te mostrar como que você vai fazer, eu vou te dar o passo a passo. Então, ela não fica pensando lá na frente. Ela vai confiar em você e ela vai seguir o seu passo a passo. Isso é muito bom, porque são pessoas obedientes. Geralmente, quem tem esse perfil, ela é uma pessoa obediente. E é bom trabalhar com pessoas assim, porque ela pode não ser rápida, ela pode não ser veloz, mas ela vai te ouvir, ela vai fazer o que tem que ser feito se você tiver uma condução legal com ela, tá? Comprovado. Então, segurança. O tempo todo ela precisa de segurança. Isso aqui é comprovado. Olha, se você fizer isso aqui, eu te garanto, né, que você vai ter esse resultado. Então, mostre fotos antes e depois. Ela tem que se sentir segura. Pode passar. Como agendar uma sessão com essa cliente? Primeira coisa, falei anteriormente, ela é insegura. Então, se depender dela, nunca vai acontecer. Então, você precisa, nesse momento, você precisa decidir por ela, tá? A pessoa que tem esse perfil estável, mais silencioso, você tem que decidir por ela. Então, em alguns momentos, você tem que tomar muito cuidado com as palavras que você vai usar. Queria, porque ela vai falar, vou ver e te falo. Ela nunca vai agendar. Então, você já tem que dar comandos, tá? Você tem que ter o sim dela. Ela tem vergonha de se expor, então ela sempre vai concordar com você. Dificilmente ela vai falar o que ela pensa. Então tem que tomar muito cuidado, porque é um perfil que, para ficar bem, ela é política. Então, para ficar bem, ela vai aceitando. Então, para você saber realmente sobre ela, se ela gostou mesmo, se ela entendeu, você vai ter que ter um pouquinho mais de paciência e observar ela, porque ela tem vergonha de se expor. Soluções. É o perfil mais fácil de convencer, porque precisa só que alguém direcione. Olha o que eu acabei de falar. Que ela só precisa de alguém que dá condução, que decida por ela. Então, você agenda o dia, porque senão ela não vai fazer isso. Segundo, vale mais a pena fazer uma sessão só para ela ficar mais à vontade, para depois ela ser sua anfitriã. Então, se você pegar pessoas com esse perfil, vá sozinha, atende ela primeiro, ganha a confiança dela primeiro, para depois a gente conseguir marcar uma sessão, tá? Pode passar. Como vender para ela? Ela precisa se sentir segura e você tem que falar de 100% de satisfação garantida. Sempre fala, esse batom que as pessoas mais usam, esse é o nosso mais vendido, esse produto, né, ele é campeão de recorde de venda. Então, ela tem que ser conduzida para o que é melhor ali, para o que as pessoas fazem, tá? Dica para entrevista, pode passar. Diga sempre que a carreira é sólida, que ela vai crescer no tempo dela. Não estipule metas, não fale de prazos, não fale muito de... não força a barra. Se forçar a barra, ela vai escorregar pelos dedos. Sempre fale que você vai poder ajudar outras pessoas. Esse perfil você tem que focar
na missão. Então, a gente falou do perfil dominante, que você vai focar nos resultados, onde ela pode chegar. Nós falamos do influente, que você vai focar no que ela vai ganhar, nos reconhecimentos, né? Nela, linda, poderosa. E o perfil estável, você vai focar na missão. Quantas vidas ela vai poder ajudar, quantas pessoas ela vai ser canal de bênção, quantas mulheres que ela conhece, que talvez que tem filhos, que tem o mesmo perfil, né? Que assim, tem a mesma história de vida que ela, mas que vão poder se encorajar através do exemplo dela. Então, você vai para a missão, tá? Elas adoram ajudar pessoas. Pode passar, acho que pode passar 2 aí, que esse aí eu já tinha falado. Então, dicas de entrevista. Agora a gente vai para calculista. Pode passar também. Gente, mais 10 minutinhos, tá? Então, para calculista, características. Essa é a analítica. Então, olha aí, é o seu lá da grande família, gente. Esqueci o nome dele. Se alguém lembrar, escreve aí, tá? Ele é calculista convencional. São pessoas, né, geralmente perfeccionista. Seu Irineu? Linneu. É o Linneu, isso mesmo. O Linneu lá da grande família. Ele é perfeccionista, cuidadoso, precavido, exigente, sistemático. São pessoas muito sistemáticas, conservadores, pensativos e curiosos, tá? Como que a gente vai lidar com esse perfil? Pode passar. Não ser metódico, boa, Tati. São pessoas mais metódicas. O que você vai evitar falar? Não ser muito entusiasmado, tá? Eles abominam, acham que a gente acha que é só flu-flu, né? Então, tomem muito cuidado para não chegar espalhafatosa. Jamais deixe de responder. Evite não prestar atenção. Então, é uma pessoa que você tem que estar ali prestando atenção nela. Não seja desorganizado. Se você chega apavorada, com a bandejinha, limpando ali na hora, os espelhos todos sujos, vai fazer uma entrevista, não tem uma caneta fácil, ela já está te avaliando. Ela já está te observando, tá? E aí é capaz dela procurar outra pessoa, mesmo que ela goste, talvez ela não inicie com você. Às vezes a gente não entende. Eu falei da oportunidade para fulana, ela não iniciou comigo, ela iniciou com a fulana. Por que ela iniciou com a fulana? Porque ela sentiu confiança na fulana, tá? Isso pode acontecer muito. Ela pode ter não identificou com o seu perfil, ela tá insegura. Então, ela não vai conectar. E aí, ela vai acabar iniciando com uma outra pessoa que fale, prestem atenção, a comunicação que ela quer ouvir. Fale o que ela quer ouvir. Então, conectou, sentiu segurança, iniciou, tá? Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado. Não faça promessas, evite ser vago. Já passei aí. Técnicas, estou em como lidar. Técnicas de como. Isso. Evite ser vago e vazio. Coisas para fazer, seja preciso, fale de números específicos, tenha tudo na mão, forneça detalhes, utilize datas, fotos, fatos, antes e depois, responda as perguntas e dê tempo para decisão. Pode passar. Palavras-chave que devem ser usadas com as pessoas calculistas. Primeiro, procedimentos. Segundo, detalhes. Terceiro, cuidados e regra. Então, você vai falar, olha, eu vou te ensinar o passo a passo para o procedimento. Eles adoram essas palavras. Detalhes, cuidados e regras. Como agendar uma sessão com uma pessoa calculista? Pode passar. Próximo. Isso. Diga que a sessão tem duração de 40 minutos e cumpra. Não gosta de desorganização, então já leve as coisas mais ou menos organizadas sempre, gente. Você nunca sabe o perfil que você vai pegar. Soluções, pontualidade é fundamental, tá? E quarto, deixe a mesa sempre organizada e não se mostre atrapalhada ao explicar. Então, importante, quanto mais a gente treina, melhor a gente fica. Pode passar. Como vender para as clientes calculista? Ela vai querer saber quantos dias o produto dá resultado. Então, você tem que falar, esse procedimento, com 2 semanas, você já consegue observar os resultados. Para isso, a gente vai tirar uma foto para eu poder acompanhar o seu resultado, né? Então, você precisa dar prazos. Você vai falar quanto tempo dura o produto, qual que é a validade. E uma coisa que você não pode
né, deixar de falar para vender. É quanto tempo que o produto kit dura, de tanto a tanto tempo, de 4 a 5 meses. E sempre te dou a resposta, se você não souber de alguma coisa, te dou a resposta exata até amanhã. E aí, quando você vai mandar a resposta exata, manda print, manda link, manda coisas que vão confirmar o que você está falando. Quando eu pego um perfil calculista, eu vou no Google, busco ali a fonte e mando junto para ela poder ter certeza do que eu estou falando, tá? Pode passar. Dica para entrevista de início. Fale dos percentuais de ganhos, número de consultoras no país, número de diretoras. Eles adoram percentuais. Isso traz segurança para eles. Você pode explicar a carreira completa, não tem problema, porque eles adoram regras e procedimento. Vê o passo a passo. Ah, é? Ganha carroça? Como? Deixa eu entender. Então, você tem que saber, tá? Se você não souber, não tem jeito, ela vai ver ali que você não domina. Então, é importante você ir nos detalhes. Isso mesmo, Pri. Sempre fale, você terá auxílio e treinamento, tanto de mim, quanto da minha diretora, quanto da Mary Kay, a Mary Kay. Aí tem um argumento que a Stefania usou na semana passada que eu quero reforçar. A Mary Kay ganhou prêmio de melhor universidade digital. Ou seja, nós somos uma das empresas que mais treinam a nossa força de vendas, tá? Então, fica tranquilo, porque você vai ter um portal de educação que vai te ensinar todo o passo a passo para você aprender sobre o negócio. Tudo isso você pode falar com esse perfil, tá? E você terá acesso a todas as informações. Ela tem que sentir que ela pode pesquisar e achar tudo. Próximo. Seja neutra e atenderá todos bem. Então, como eu falei, você não tem que adaptar o seu jeito. Você não tem que mudar o seu jeito. Você tem que aprender a comunicar com os perfis. Agora, qual é o melhor? Pode passar? Lembrem-se que as pessoas, elas compram de quem elas conhecem, gostam e confiam. Conhecem, gosta e confia. E ela inicia com quem ela conhece, gosta e confia. Se tem alguma coisa acontecendo, você falou da oportunidade já para alguém, ela não iniciou com você, ela iniciou com outra, pode ter acontecido a quebra de regra de ouro? Pode. Mas pode ter acontecido sim, muito. E é o que muitas vezes eu falo com as meninas. Falo, não sofra. Sabe por quê? Porque a amiga que iniciou com a outra era sua. Era ela que precisava lembrar. Eu lembrei da Estefânia, mesmo tendo conhecido uma pessoa que me chamou, mas quando a mulher que entrou na minha loja falou da oportunidade, gente, ela me despertou para algo que a Estefânia vinha falando e fazendo. Talvez ela tenha sido rápida e objetiva e tenha falado de acordo com o meu perfil. Por quê? Porque ela falou, eu posso te mostrar como você pode ganhar muito mais. Ela falou pouquíssimas coisas, mas ela deixou a sementinha plantada. Mas eu procurei quem? Quem eu conhecia, que era a Estefânia, quem eu gostava e quem eu confiava. Tanto que quando eu liguei para a Estefânia, eu perguntei, você conhece a fulana? Olha isso, gente. Então, a tendência das pessoas iniciarem é com quem elas têm essa identificação. Pode passar. Então, técnicas de comunicação. Daniela, quando uma sessão mais... Espera aí que eu vou te responder, Dani. Coloca a sua pergunta. Deixa eu só ver aqui a pergunta da Dani. Quando estou numa sessão com mais pessoas de diversos perfis, como atender todas as necessidades no mesmo ambiente? Muito boa sua pergunta, Dani. No ambiente, muitas vezes você vai ter uma de cada, tá? É igual um videozinho que eu vou ver se eu passo para vocês. É um pedacinho do vídeo da Grande Família, onde você vê todos os perfis ali, né? O Lineu, só que eu esqueci o nome dos personagens agora, gente. A mãe, que é o perfil constante, que quer agradar todo mundo, o Agostinho. Então, tem todos os perfis ali. O que você vai fazer? Você vai fazer uma sessão bem feita, dando o seu melhor. Quem é influente? Ela tá falando ali. Ela tá, nossa, isso aqui é maravilhoso. Você enfatiza na sua cara. Imagina você chegando com esse batom, arrasou. Beleza. A dominante, né? Que tá ali mais objetiva, você tá explicando o passo ainda, ela já fez tudo.
Você não vai parar ela, você não vai interromper ela, você vai falar isso, gente, ó, igual a fulana aqui já tá fazendo. Por quê? Porque ela tá na frente, porque ela já, antes de você falar, ela já comeu o angu e ela já tá fazendo o fubá. Quando você tá vindo com o fubá, ela já tá com o angu, tá? Então, o que você vai fazer? Com esse perfil, você não vai você vai deixar ela achar que tá no comando. Isso aqui, gente, ó, tem que dar espuminha igual a fulana tá fazendo aqui. Se ela já tá lá na frente, ó, vocês vão tirar igual ela. Então, você vai trabalhando ali. O mais importante vai ser o seu fechamento, que o fechamento é com cada perfil, tá? O fechamento, a gente tem que aprender a trabalhar fechamento individual. Mary Kay ensina você fazer uma chamada no coletivo, mas o fechamento é no individual. Calma que vocês estão passando aí para mim, não passa ainda não. Vamos lá. Técnicas de comunicação. 3 passos para vender utilizando o DISC. Isso que vocês aprenderam agora. Primeiro, conhecer o seu próprio estilo de comportamento. Então, você tem que saber quem você é. Todo mundo que está aqui na sala já identificou o seu perfil? Se vocês identificaram o seu perfil, já anota as suas principais características. Segundo, conhecer o estilo de comportamento do seu cliente. Então, a partir de agora, a gente precisa observar pessoas. Quanto mais vocês conseguirem identificar cada perfil, mais vocês vão conseguir ser assertivo. Tem um filme que eu assisti no curso que eu fiz, e eu quero que vocês assistam. Chama Campo Minado. Ari, é um filme bom? Eu não quero que vocês pensem agora se é bom ou ruim. Vocês vão ter a experiência de vocês, tá? Chama Campo Minado. Mostra ali 2 soldados que vão para a guerra. E aí, depois vocês me contem no particular o que esse filme significou para vocês, tá? Campo Minado. E comece a identificar o perfil. Comece a identificar o perfil do primeiro soldado, o perfil do segundo soldado, o perfil do nativo que chega para conversar com ele ali. E depois vocês me falam no particular o que vocês identificaram, tá? Então, você vai começar a observar o comportamento das pessoas. Espera aí que eu já te respondo, Pri. E 3, mixar os estilos para eliminar tensão no processo de venda. Então, olha que legal. Mixar os estilos para eliminar a tensão. É o que eu acabei de dizer. Vocês precisam treinar. Você está em casa, ali no almoço de família, começa a observar. Começa uma característica que eu acho que ela é assim, eu acho que ela é assado. E vai treinando, que vocês vão ver que vocês vão ficar top. Tudo que eu assisto hoje, eu já vou, perfil tal. Fulano, perfil assim. Ciclano assim. Como que eu posso falar com esse perfil? O tempo todo eu tô observando. Peraí, deixa eu ver as perguntas aqui. Ari, quais seriam as perguntas e técnicas para identificar o perfil pelo telefone? Boa, Pri, vou te explicar daqui a pouco. Peraí. Tartarugas Ninjas tem os 4 perfis também e tem trecho dele no YouTube. Ótimo, Glícia! Adorei. Boa dica. Tartarugas Ninja realmente tem os 4 perfis e foi certeiro aí essa dica sua, tá? Isso mesmo, meninas. Assistam e pratiquem. Pode passar. Pri, sua dica tá aqui que eu vou fechar com ela, tá? Técnicas de comunicação. Quer utilizar o DISC e se tornar um profissional de vendas treinado? É o que eu acabei de falar. É começar a observar e treinar. Pode passar. Estamos quase acabando. Falei que era 10 minutos, né? Já tô correndo aqui. Dica para quem quer carreira. Pode passar. Faça sem esperar nada em troca. Isso é importantíssimo para você que quer carreira. Importantíssimo. Se desconectar do resultado. Por mais que você seja dominante, como eu, né? Ou influente, ou analítico, ou estável, né? E aí, nos perfis que eu ensinei aqui para vocês, diretivo, influente, silencioso e cauteloso. Independente de qualquer coisa, desconecte-se do resultado. O resultado, ele traz pressão. O resultado traz peso. Eu sou uma pessoa voltada para metas. Eu sou uma pessoa voltada para resultado. Eu saio de casa falando, eu não volto sem um início. Eu não volto sem vender isso. Ontem, na hora que eu cheguei, que eu pisei os pés lá no meu Power Day,
Eu falei com Deus, Pai, obrigada. Obrigada porque antes de eu chegar, o Senhor já preparou tudo aqui. Obrigada porque eu sei que hoje nós vamos vender muito, nós vamos iniciar. Obrigada porque eu sei que o Senhor vai me ajudar a mostrar para essas meninas o quanto esse negócio é maravilhoso. Amém. Gente, e eu vou para cima. Entenderam, assim, um pouquinho do perfil dominante, que ele se desconecta do resultado, mas ele tem certeza que o resultado vai acontecer? Eu já agradeço como se já tivesse acontecido. E eu vou dar o meu melhor. E eu vou impressionar aquelas pessoas. Quando eu tô ali, gente, eu dou o meu melhor. E quando você dá o seu melhor, é impossível não ter resultado. É impossível, tá? Então eu não vou com má vontade. Eu me dou 100%. Mesmo que eu não esteja com vontade de estar lá. Mesmo que eu tenha acordado num dia e eu tô com um problema. Se eu sair de casa, eu vou até eu chegar no lugar, pedindo a Deus para me ajudar, para me fortalecer, para me dar ânimo. Aí eu boto uma música, eu grito no carro, eu falo palavras de encorajamento. Então eu quero que vocês saibam que nem sempre eu tô bem. Mas eu me esforço para quando eu estou ali, eu vou encantar. Eu vou dar o meu melhor. Eu vou estar atenta ao que as pessoas estão falando, sabe? Naquele momento eu vou dançar, né? A Pri tá falando aí. Naquele momento eu paro tudo para me conectar. E aí não tem como não ter resultado. Pode passar. Lembrem-se, nem tudo é festa. Muitas pessoas vão te abraçar. Muitas pessoas não vão te abraçar, mas tá tudo bem. Muitas pessoas vão te receber com pedra na mão. Tá tudo certo. Não julgue pessoas, né? Você não sabe o que ela tá vivendo. Às vezes a gente tem uma tendência a julgar. Então, às vezes é um comportamento, mas não leva pro lado pessoal. Tenta neutralizar tudo isso. Às vezes eu chego, eu saio com uma tacada da pessoa e falo, ela não tá num dia bom, que Deus abençoe, sabe, Senhor? Que ela possa ser adoçada hoje pelo teu Espírito Santo e vou embora, tá? Não deixa, não traz isso pro seu pessoal. Próximo. Você já tem alma Mary Kay. Desenvolva outras partes sem medo. Isso eu quero falar muito para vocês. Todas vocês que estão aqui hoje, vocês já sentem a essência. Vocês têm a essência já na pele, no sangue. A essência tá dentro de cada uma de vocês, senão vocês não estariam aqui perdendo seu sábado de manhã, né, para poder aprender, para me ouvir. A essência já está em você. Então, desenvolva as outras partes. Vai sem medo, ousem mais, sabe? Pega isso, essa aula aqui hoje, para você sair daqui disposta a colocar em prática, disposta a vencer mais, a falar com mais pessoas, sabe? A perder a vergonha, o medo. Tudo isso é treino. E aí pode passar. Não dá para controlar tudo. Então, se importe menos com planilha, número, foca nas pessoas, sabe? Se importa menos em estar no escritório, se importa menos com coisas formais. Foca nas pessoas. Quanto mais você entende de gente, mais melhores serão os seus resultados, tá? E aí eu vou encerrar com a dica que a Priscila me pediu, né? Pode tirar a apresentação, pode deixar só meu rosto aí, fazendo favor, para eu poder voltar aqui e fechar com as meninas com um testezinho que eu fazia muito antes, Priscila. Mas vamos lá. Primeiro eu quero te falar por telefone. Se você ligou, a forma com que ela dá bom dia, você já começa a perceber. Se ela é entusiasmada, se ela bom dia, tudo bem? Fulana, eu sou. Você começa as primeiras frases ali, você vai ver se ela é rápida, se ela é objetiva, se ela tem flu-flu, né? Se ela é uma pessoa carismática que se identificou ali com você. E aí você vai agendar. Você vai perguntar para ela. E aí, eu tô falando aqui como se fosse da sessão, tá? Depois eu posso dar a dica do início. Se ela falar assim, eu tô ocupada agora, você pode me ligar depois? Geralmente ela já é de cara, assim, é uma grande tendência ela ser perfil diretivo, tá? O perfil dominante. Porque lembra que eu falei, é uma pessoa que ela nunca tem tempo, ela tá sempre ocupada e ela é rápida, ela nem vai te esperar, ela nem por educação ela vai te ouvir, ela já vai te cortar de cara. Então você vai ficar atenta a isso, logo no início. E aí marca horário, assim, seja direto também. Não, ok, sem problema. Qual o melhor horário para eu falar com você? Tá horário? Vai ser rápido. Aí você usa aquelas palavras que eu falei no início. Vai ser rápido. 5 minutinhos do seu tempo. Então, o tempo todo você vai usar aquelas palavrinhas, tá?
E aí a mesma coisa para os outros perfis. Você vê que ela fala muito, ai, que bom, que não sei o quê. Você já vê que ela é um pouco mais influente. Então, pela ligação, pelo tom de voz, você vai começar a perceber ali. Mas tem uma dicasinha que eu sempre fiz no meu início, até eu aprender sobre perfil. Eu assisti uma aula, não me lembro quem era nacional na época, diretora. Eu sei que desde que eu aprendi, eu replico. E eu replico porque eu executei. Que é a viagem. Você vai daqui, eu quero que você pense nessa historinha. Você vai daqui para o Nordeste, ou de onde você está, para um lugar muito longe. E você vai precisar. Tem 4 pessoas nesse carro. Mas como que eu falo com ela? Então eu falo, por exemplo, ei, Pri, tudo bem? Quero, se você está falando de entrevista, tá? De perfil. Pri, eu vou te atender, quero te explicar um pouquinho mais sobre essa oportunidade, mas eu queria conhecer um pouquinho do seu perfil. E eu queria que você me respondesse, hipoteticamente, um exemplo que eu vou te dar. Pensa que você vai fazer uma viagem longa, e essa viagem de carro, e você precisa, além de você, de 3 pessoas para te apoiarem. A gente precisa de alguém para dirigir o carro, a gente precisa de alguém para levar o lanche, a gente precisa de alguém para ser o GPS e a gente precisa de alguém para animar as amigas, porque a viagem é muito longa e cada hora dá até sono, né? Então, se dorme todo mundo no carro, daqui a pouco até o motorista está dormindo. Qual dessas pessoas ou qual desses papéis, no primeiro momento, assim, você seria, né? Qual deles você mais se identifica? E aí, gente, é muito legal. Porque se ela falar, eu tenho que dirigir. Você vê que ela quer estar no comando, tá? Que ela não se sente segura com outra pessoa lá. Então, ela quer estar no comando, ela gosta de dirigir. Se ela falar que ela anima as amigas, ela é influente. E aí, vou explicar como é que vocês vão depois só terminar esse papo com ela. Então, se ela falar, eu acho que eu seria que anima as amigas, você vê que ela é influente. Se ela falar que ela levaria o lanche, ela é a dona, esqueci aí, do Grande Família, tá? Que cuida de todo mundo. Então, ela é estável. O estável aqui é o cauteloso, é o silencioso, tá? Então, ela é o silencioso. Nenê, isso, a dona Nenê. Então, ela é a dona Nenê, que quer se dar bem com todo mundo, que quer ajudar todo mundo. Ela é o lanche. E se ela falar que ela ajudaria com o GPS, para não se perder na rota, ela é analítica, que é, no nosso caso aqui, o cauteloso, tá? Então, o que eu falava com ela? Eu falava, quero conhecer sobre o seu perfil. Eu vou te contar uma historinha, 20 segundos, e eu gostaria que você me falasse quem você é nessa historinha. E aí você fala. Aí, se você tiver dúvida do perfil, você fala, tá. Se ela falar, eu levaria o lanche e animaria as amigas. Então, você já sabe qual dos dois que ela é mais. Então, você vai usar aqueles recursos que a gente já falou aqui. Então, ela é influente, ela é animada, ela gosta de cuidar das pessoas. Então, ela é o quê? Influente, estável. Influente, no que eu trouxe para vocês hoje, influente, silenciosa, tá? Então, como que eu vou trabalhar com ela? E aí, vocês já aprenderam. Aí, o que eu falo? Eu falo, que legal, então você é uma pessoa assim, assim, assado. Eu falo características que ela vai se identificar. Então, eu falo, então você é uma pessoa, né, que adora estar com outras pessoas. Você é uma pessoa que se importa com o outro. Aí ela já vai se enchendo. Ela vai ficando igual pombo, né? Nossa, você tá me descrevendo. O que você fez, gente? Você conectou. Você entendeu quem ela é e você vai falar a linguagem dela. Então, vocês não têm ideia do quanto essa historinha funciona. Pegaram a historinha? Ok? Motorista, animar as amigas, levar o lanche e o GPS. Se você fizer isso e ela te falar quem que ela seria, você vai falar das características dela. E você vai me contar como é que ela vai reagir. E aí você vai já direcionar a entrevista. Ai, que bom. Então, como uma pessoa que se preocupa com o outro, né, que conhece muita gente, ou possivelmente se não conhece, você é aquela pessoa que você fala, vem
e as pessoas acreditam e confiam facilmente em você. Você vai ter muito sucesso nesse negócio. Por quê? Porque a sua palavra traz confiança para as pessoas. E aí você já foi associando características do negócio para ela. E aí você termina a entrevista e bingo, bingo. Experiência própria. Eu fiz isso a vida inteira. Gente, eu fiz isso pelo menos uns 3 anos do meu negócio. Né? Quem me conhece mais lá quando eu comecei sabe o tanto que eu ensino sobre essa historinha, eu falo sobre essa historinha. Isso me ajudou muito a identificar o perfil e a ser mais assertiva no meu início. Ok? Gostaram? Então, meninas, ó, muito obrigado. A Dani escreveu, o diretivo não ia querer ouvir historinha. Dani, aí você vai falar, olha, eu quero te dar um exemplo, se você já percebeu, se você não percebeu, uma historinha de 20 segundos. Porque aí, antes de você perceber, uma historinha de 10 segundos, antes de você perceber o perfil dela, você já pode eliminar ali de cara, até se ela é um perfil dominante, tá? E você vai falar super rápido. Eu quero que você pense que você vai fazer uma viagem longa, que você precisa de 3 pessoas, uma para isso, uma para aquilo. Mensura. 10 segundos você consegue falar isso. Combinado? Então, gratidão. Estudem, treinem, me dão feedback depois no particular de qual é o perfil de vocês ou de que vocês aprenderam e treinaram nesse final de semana, né, na próxima semana. Façam bastante entrevistas, aplicando isso me dá retorno. Assiste o filme, que tem certeza que muitas fichas vão cair. Campo Minado, tá? E aí depois a gente vai se falando, a gente vai conversando mais. E como eu falei, o nosso objetivo aqui é ajudar vocês a crescerem semana a semana. Um beijo, Deus abençoe. Obrigada. Vai com Deus. Obrigada, Ariana. Foi top. Muito bom. Ai, que bom que vocês gostaram. Extrapolei meu Obrigada, tempo. Eu fiz o papel de Ariana. dominante aqui, tá? O dominante teria feito 1 hora. Mas o influente tomou conta. Obrigada, Ari. Beijo. Beijo, Bom tchau. final de semana. Para vocês também. Tchau. Amém. Beijo, tchau.